Olá, olá. Boa noite. Vamos lá, vamos começar. Gente, primeiro, obrigado pela presença de vocês. A gente está no encerramento, talvez a parte final do VTEX Day. VTEX que para mim é uma flag, é um ponto importante no nosso mercado. Mostra muitas tendências, parceiros, o caminho que a gente está seguindo. E principalmente, eu não tenho dúvidas que depois desse evento, a gente vai olhar 2022 de uma forma diferente para o nosso mercado de e-commerce. Hoje, o bate-papo, a gente vai conversar sobre infraestrutura para varejistas vencerem no e-commerce, ainda mais agora, com todas as transformações de aplicativos, marketplace e afins. E a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, quem daqui é varejista? Pode levantar a mão. 1, 2 aqui. Temos bastante varejistas. Acho que a conversa de hoje vai ser bastante relevante para vocês. Vamos lá. Antes de tudo, eu quero me apresentar. Sou o Diego. Eu sou VP de Vendas e Marketing da Zubali e tenho uma certa experiência nesse mercado de varejo. Venho do Rappi, passei por Arizona, Head de Marketing e Negócios da Arizona também, dentro do Grupo Pão de Açúcar, passei por Rappi e tenho uma certa experiência nesse mercado e vou compartilhar com vocês as minhas visões dos últimos anos e algumas coisas que eu tenho percebido de transformações e agora na Zubali, qual o problema a gente resolve, como a gente está ajudando varejistas a se desenvolverem nesse setor. Hoje, contando um pouquinho de nosso mercado, é nítido e não dá para a gente negar que a pandemia ela transformou o e-commerce. Ainda que seja um papo quase que clichê depois de 2 anos de pandemia, mas ela praticamente trouxe um avanço de 5, algumas pessoas falam de 10 anos, em poucos meses no nosso mercado. E isso é muito relevante porque ela transformou não só a parte de usuários, novos entrantes no e-commerce, mas ela forçou que muitos players do nosso mercado, não somente o varejista, também se desenvolvesse. Então a pandemia ela acelerou o desenvolvimento do nosso mercado em infraestrutura, em acesso, em democratização de tecnologia. Então é inegável e não dá para a gente tirar da soma o quanto a pandemia, ainda que tão difícil, foi importante para o desenvolvimento do nosso setor. Falando um pouquinho de números, a América Latina ela teve um papel de protagonista dentro do e-commerce a nível global. Ela teve um crescimento médio de 41% disso. A média global é de 27%. E aí a pergunta que fica é, por que a América Latina cresceu tão acima do mundo nesse momento de pandemia? E a resposta é muito simples, acesso à tecnologia. Quando as pessoas se viram trancadas dentro de casa e olhando o e-commerce como o único canal de compra, de venda e principalmente acesso a deixar sua vida social normalmente ativa, a América Latina foi protagonista. Então isso é um ponto muito importante para a gente. A gente está no mercado emergente, a gente está no mercado que recentemente se democratizou a tecnologia, o acesso mobile tem números impressionantes de crescimento e a discussão que fica não é mais novos entrantes no e-commerce. A discussão que é recorrência de compra. As pessoas já estão, as pessoas já compram online, elas já testaram online, isso já é um modelo validado. Agora, o quanto as pessoas se mantêm comprando online. Essa é uma discussão um pouquinho da história que a gente vai conversar aqui hoje. Quando a gente olha para frente e discute sobre frequência de compra, o quanto que o e-commerce, esse boom de pandemia trouxe para o nosso mercado, e se isso de fato é sustentável, acho que é uma boa discussão que vocês devem ter a provocação. A gente que está no varejo se discute, poxa, a pandemia ela trouxe tantas transformações para a gente, ela avançou tanto o nosso mercado, mas até que ponto isso é sustentável no momento que a gente está tendo flexibilização, as pessoas estão voltando à sua vida normalmente ativa, até que ponto os números do nosso mercado eles são sustentáveis no longo prazo? E tem uma pesquisa recente do Ebanks que é maravilhosa. Ela pega os próximos 5 anos de crescimento de e-commerce na América Latina e o valor transacionado, se a gente pegar 2021, ele sai de 156 bilhões de dólares, ele quase triplica de tamanho. Então, crescimento ano a ano dos próximos 5 anos é maravilhoso. Como eu disse para vocês no slide anterior, a discussão não é mais sobre novos entrantes. A discussão é sobre frequência de compra. E quando a gente discute sobre frequência de compra, a gente começa a olhar que os players que estão nesse mercado vão se desenvolver, vão nascer novos competidores. E quem está hoje nesse mercado precisa se mexer. Em termos de infraestrutura, usabilidade, novos canais, melhorar a jornada de compra desse usuário, ter dados, ter informação, ter total controle desse cliente, porque ele está lá, ele está comprando, ele está aumentando a frequência de compra. Então é uma tecla que eu quero bater muito hoje na conversa aqui com vocês, e o quanto é importante é a provocação por varejista. Você que hoje está no marketplace, você que não tem uma operação própria,
o cliente está lá. E você precisa se preparar para poder atendê-lo. E aí eu quero dar um pouquinho de contexto para vocês e porque é importante olhar o ponto de vista de quem está se preparando, para onde que vai o nosso mercado e para onde que vai os players desse mercado. Um pouquinho de contexto, o que está acontecendo com o varejista hoje no Brasil? Tem um contexto bem interessante que eu quero compartilhar. A pandemia ela trouxe algumas coisas muito interessantes. A primeira delas, ela alavancou muito os nossos números. Se a gente pegar aplicativos, Rappi, iFood, próprio Mercado Livre, agora tem outras soluções como o daqui, cresceram cerca de 5 vezes a sua base de usuários e também o valor transacionado. Então você imagina um aplicativo, durante 2 anos, crescer vezes 5 o valor transacionado e vezes 5 a sua base de usuário. Isso deu um tamanho para os aplicativos gigantesco. Eu falo com uma certa propriedade que até recentemente eu estava em um deles. Eu sei o quanto que a gente cresceu como negócio. Eu sei o quanto que isso provocou a gente a abrir novas verticais, a olhar o usuário de uma forma diferente, porque uma vez que ele estava dentro do nosso ecossistema, a gente foi percebendo hábitos de consumo diferentes. Então o usuário que entrou para o supermercado começou a comprar farmácia, o usuário que entrou para a farmácia começou a comprar restaurantes e vice-versa. E aí teve um fenômeno interessante. Esse usuário que estava online comprando, ele já não estava avaliando mais jornada de compra, porque para ele já era básico, ele não estava mais olhando usabilidade, ele começou a olhar tempo. Tempo virou um fator de decisão para as pessoas. Eu quero comprar o meu supermercado, eu quero comprar o meu produto, meu remédio, eu quero comprar o meu restaurante, só quero receber rápido. E aí nasce o fenômeno do Quick Commerce. Então aqui todo mundo, nós somos profissionais de mercado, mas também nós somos usuários de aplicativos. Então vocês viram recentemente o Rappi lançar o Rappi Turbo, entrega em 10 minutos. O iFood lançar o iFood Express, entrega em 15 minutos. A daqui é um modelo muito parecido. Americanas.com agora lançando o modelo de entrega Express também. E esse modelo ele vem para suprir essa dor. Não é usabilidade, não é jornada, não é tecnologia, é agilidade. Eu quero o meu produto, a minha necessidade em poucos minutos. E é incrível esse modelo, porque a pontinha do iceberg é a entrega em 10 minutos. O que muda no Quick Commerce é o que está por trás dele, que o usuário não vê e a gente precisa se atentar. Isso impacta diretamente o business model do varejista tradicional. Quando eu falo varejista, deixa eu fazer um parênteses aqui, eu estou falando supermercado, farmácia e o varejo, vestuário, qualquer tipo de e-commerce hoje que tem um modelo tradicional de venda. O Quick Commerce muda completamente o business model. E aí eu vou fazer um exemplo no varejo de supermercado, por exemplo. O varejo de supermercado, ele era uma ponte, sempre foi uma ponte entre a indústria de CPGs e os usuários. Quando entra o aplicativo, ele continua sendo uma ponte. A indústria, o varejo e o aplicativo é um reflexo da gôndola do supermercado. Quando entra o Quick Commerce, essa estrutura ela muda completamente. Porque se eu, o aplicativo, tenho que entregar em 10 minutos, eu não posso operar no modelo tradicional. Porque o picking do produto na loja, eu demoro muito tempo. Para eu passar esse produto, para eu embalar esse produto, eu demoro mais tempo ainda. E o que sobra para mim fazer um delivery, eu vou ultrapassar os 10 minutos. Então eu, aplicativo, eu tenho que ter um contato direto com a indústria. Eu preciso ter controle do inventário. Eu monto uma Dark Store. Então o modelo de Dark Store, ele é um modelo que muda completamente a estrutura do varejo tradicional. O aplicativo, que antes era um reflexo do varejo físico, agora ele é um varejista no final do dia. O controle de inventário é dele. Ele compra produto direto da indústria para que ele garanta o fulfillment completo. Ele garanta o picking, o pack e o delivery. Uma operação como o Rappi, por exemplo, o picking se faz em 2 minutos, para que o delivery consiga entregar em 8. E aí a pergunta que fica é, e esse cara aqui, esse varejista? Lembra lá no começo da pandemia, quando a gente falou que, poxa, a pandemia vai trazer novos entrantes para o e-commerce, a pandemia vai trazer mais crescimento para o nosso mercado. Só que quem comprava online, em varejo, em supermercado, ela comprava, é um cliente do Pão de Açúcar, é um cliente do Carrefour, é um cliente do varejo tradicional. Ela passou a comprar online, no Carrefour, no Pão de Açúcar, espelhado dentro do aplicativo.
Uma vez que o aplicativo cresceu a base de usuário vezes 5, eu compartilhei com vocês esse dado, e agora ele tem um modelo de negócio que ele fala direto com a indústria, ele tirou esse elemento varejista da história, o varejo perdeu esse cliente. Esse cliente agora é do aplicativo. Toda a jornada ela é controlada pelo aplicativo. O relacionamento com a indústria é do aplicativo. E o canal proprietário do varejo? O varejo que, durante muito tempo, olhou o aplicativo como um parceiro de negócio, um parceiro que alavancava muitas suas vendas online, só que agora ele está perdendo, o modelo de negócio dele está sendo impactado diretamente. Aquele que era um parceiro também virou um varejo. O Quick Commerce hoje, uma Dark Store tem em média 1.500 SKUs. Amanhã uma grande discussão é quando vai nascer a Big Dark Store. Uma Dark Store hoje, para entregar em 10 minutos, são compras de conveniência. A Big Dark Store ela tem cerca de 15, 20 mil SKUs. Eu já começo a olhar o varejo e falo, poxa, eu não preciso mais de um Pão de Açúcar, não preciso mais de um Carrefour. E aí é uma grande discussão. O varejo não se preparou para escalar e para desenvolver o seu canal próprio. E quando a gente olha o crescimento do e-commerce para os próximos 5 anos, onde que vai parar o varejo tradicional? E aqui que eu quero trazer um pouco dessa discussão para vocês. A pergunta a ser feita é, esse cliente não era do varejista? Ele está perdendo completamente o controle da jornada desse cliente. Porque ele não desenvolveu, ele não se preparou para passar por esse momento. Ou melhor, não tinha como prever que tempo seria um fator de decisão de compra e que uma vez que os aplicativos se prepararam para entregar tempo para as pessoas, eles mudaram completamente a estrutura do mercado. Então isso é um dado muito relevante. Então quando eu falo para vocês que a entrega em 10 minutos é a pontinha do iceberg, eu estou contando as mudanças que estão acontecendo por trás disso tudo. Só que existem outros 4 pontos super relevantes que também tiram o sono do varejista. A relação com aplicativos ela nunca foi 100%. Ela sempre foi estremecida por margem, sempre foi estremecida por jornada. Só que tem 4 pontos muito relevantes que ficaram muito evidentes depois desse grande acontecimento. O primeiro deles, as margens, né? A margem hoje, com o aplicativo, quando um varejista trabalha, é uma margem quase que negativa. Eu arrisco a dizer que é negativa, eu vou mostrar no próximo slide para vocês. Ou seja, é uma operação deficitária. Ele estava operando com o aplicativo porque ele precisava estar no e-commerce. Só que uma vez que o e-commerce é realidade, ele não se preparou mais. Sempre foi uma operação deficitária. A segunda coisa é que ele não tem nenhum controle da jornada de compra do usuário. Aquele consumidor que entra na loja física, anda pelas gôndolas, escolhe um produto, ele tem total controle daquilo. Quando ele vai para o ambiente online, ele entra no aplicativo, o varejista perdeu o total controle de quem é esse cliente, do que ele gosta, do que ele compra, quais são as tendências, qual é o futuro do hábito de consumo desse consumidor. Por quê? Porque não está dentro da plataforma dele, é uma plataforma terceirizada. Isso foi o começo da perca de contato com esse cliente. O segundo que é quase que um resultado disso tudo, é a falta de controle de NPS. Então o que adianta na sua loja física você se preocupar com ambientação, você ter uma loja bonita, uma boa navegação, se no ambiente online você não tem controle disso, não é a sua loja. Só que esse cliente continua a se relacionar com a sua marca de forma indireta. Só que você terceirizou o NPS, você terceirizou a jornada. Isso foi outro ponto que também sempre impactou essa relação com varejistas. E o quarto ponto é o que possibilita o modelo operacional. É o que eu venho comentando com vocês nesses últimos slides. O modelo, a fragilidade, onde eu terceirizo a minha operação de e-commerce, eu não tenho contato com o meu cliente, eu não tenho contato do NPS, eu tenho contato de jornada. Se eu necessito de alguma informação, eu tenho que pagar essa informação, porque ela é comercializada pelos aplicativos, fez o modelo de negócio ser muito frágil. E quando a gente olha o crescimento do e-commerce para os próximos anos, eu me questiono se o modelo atual vai fazer os varejistas a chegarem com sucesso nos próximos 5 anos. Quando eu disse para vocês que os varejistas operam com margem negativa, tem um dado muito relevante. A Bain Company fez um estudo recentemente
E existem 3 modelos de negócios, 3 principais do varejista. Existe a venda em loja. Essa venda em loja ela tem uma margem positiva de 4% na sua média. Retirada em loja ela tem uma margem positiva de 2%, também na sua média. Só que quando a gente olha o e-commerce com delivery, e aqui eu estou explicando aplicativos, eu estou falando de uma margem negativa de 15%. Ou seja, esse varejo terceirizou a jornada, terceirizou o NPS, terceirizou todo o ponto de contato com o seu cliente e opera há anos no negativo. E agora que o ponto de contato mudou e principalmente o fator de decisão de compra é tempo e o elemento do mercado, toda a estrutura que o aplicativo está tendo contato direto com a indústria, ele saiu desse game, ele está fragilizado. Então essa discussão ela é primordial e poucas pessoas se atentam a esse modelo de negócio. E aí entra um pouquinho do nosso modelo. Por que a gente da Zubali, a gente resolve esse problema, a gente é apaixonado por esse problema, a gente é apaixonado por tudo que está acontecendo. E principalmente pelos varejistas. A gente atua no modelo de negócio que a gente ajuda o varejista a passar por essa transição. Uma transição de tecnologia, uma transição de infraestrutura, uma transição principalmente de mindset. É o entendimento que o seu canal de compra proprietário ele não pode ser secundário. Você não pode terceirizar o seu canal de compra com um aplicativo terceiro, tem que ser parte do negócio. Eu não estou não defendendo a relação com aplicativos. Eu não defendo ela ser o seu principal fator de negócio. Você precisa desenvolver o seu canal próprio. Então a gente da Zubali entende isso e tem ajudado a varejistas na América Latina inteira. Eu quero compartilhar como a gente tem feito isso. Um pouco do nosso 3 pilares importantes que norteiam o nosso negócio. A Zubali nasceu há 3 anos. Mas existem 3 coisas importantes que fez a gente acreditar que nós éramos um negócio sustentável, uma startup de tecnologia, mas que ditava o futuro do varejo no Brasil e também na América Latina. O primeiro deles, a aceleração da penetração móvel. O Brasil hoje tem mais celulares que pessoas. Na América Latina a mesma coisa. O e-commerce fez com que as pessoas que têm mais de 2 celulares na média, elas passassem a ter sua vida socialmente ativa, a sua vida financeiramente ativa no e-commerce. Ou seja, nós somos mercados emergentes. A parte número 2, o crescimento exponencial de entrega em domicílio. Gente, tira uma fotografia, olha 4 anos atrás o que era entrega em domicílio. Era restaurante. Poucos restaurantes nas grandes cidades. Hoje, entrega em domicílio, ela serve para qualquer vertical. Você compra do produto de limpeza, a higiene pessoal, a sua compra de supermercado ao restaurante. Entrega em domicílio virou hábito. E quando a gente fala de coisas que viraram hábito, a gente está falando de coisas perene, coisas de longo prazo. Isso para a gente é um pilar do nosso negócio. Terceiro ponto muito importante, investimento próprio de VCs, de fundos de investimento em startups de tecnologia que entendem desses 2 pontos. Então, para a gente, como uma startup de tecnologia, isso aqui é um pilar de sustentabilidade do nosso negócio. Então, com isso, a gente entendeu, olha, temos uma dor, temos um protagonista dessa dor e temos um cenário completamente próspero para isso. Nós vamos atacar o fulfillment. Então, nós somos uma startup, uma empresa de tecnologia que ajuda varejistas com fulfillment. Isso é incrível. E aí, compartilhando alguns big numbers da Zubali para vocês. Passamos por um round de recente investimento de mais de 50 milhões de dólares. Estamos presentes em 6 países, mais de 100 clientes. E em 3 anos, já operamos mais de 6 milhões de orders dentro da nossa plataforma. E aí a pergunta, mas o que vocês fazem no final do dia? Qual que é a solução de vocês? Eu vou detalhar um pouquinho agora. Nosso produto é muito simples, gente. É o pick, o pack e o delivery. Então a gente pega toda a expertise que um aplicativo tem, que é a sua malha logística, a sua rede de entregadores,
e a gente tem ela no delivery. Só que a gente faz um upgrade nisso. A gente entendeu que um fator de sucesso para a entrega, para o delivery, para a parte logística do e-commerce, são duas etapas iniciais. A etapa de picking é onde esse operador, ele entra na loja do varejista, ele escolhe o produto certo, no momento certo, e não é comum. Eu passei por isso hoje. Muitos de vocês fizerem uma compra no aplicativo de 10 itens e 3 serem cancelados, 2 serem cancelados, substituídos. Isso acontece porque não existe um shopper dentro da loja. O entregador tem que entrar dentro da loja e escolher o produto. Só que tempo é dinheiro para o entregador. Se ele tem uma big basket de 40 produtos, ele escolhe os primeiros 10, 15, os outros ele fala que não tem estoque, ele substitui pelo produto que está mais próximo do campo de visão dele. Isso piora muito a experiência de compra. Então a parte do picking ela é muito importante. A outra parte que nós ajudamos muitos os varejistas é na parte do pack, é o manuseio do produto. Isso é parte da experiência, gente. Se você não está numa loja física escolhendo o produto, o mínimo que você quer, o unboxing desse produto, ainda que seja uma compra de supermercado, você quer que seja a melhor possível. Você não pode misturar produtos, você não pode manusear de forma errada esse produto. E o modelo atual, ela faz com que o coitado do entregador seja o picking, seja o packing e seja o delivery. Não é sustentável. Então a gente ajuda os varejistas com o packing, com o operador nosso fazendo um packing disso. E nós temos toda a nossa malha logística de entregadores que se conectam na nossa plataforma. O mesmo Zubaleiro, nós chamamos os nossos entregadores de Zubaleiro, carinhosamente. O nosso Zubaleiro ele é um entregador do iFood, ele é um entregador do Rappi, ele é um entregador do Corner Shop. Então nós temos a mesma malha logística com upgrade de pack e de pick, entregando na mão do varejista para que ele opere o seu canal próprio. Então o varejista não tem mais a desculpa de que ele não tem escala, de que ele não tem demanda, de que ele não pode crescer porque não vai conseguir entregar. Eu entrego eficiência operacional. E esses 3 pontos é muito relevante para ajudar no desenvolvimento de infraestrutura dos varejistas. E ele só se preocupa com marketing, construção de marca, usabilidade, tendo total controle da jornada de compra do seu cliente, tendo total controle do atendimento e do ponto de contato com o seu cliente, e toda a infraestrutura de logística a gente cuida, dando para ele toda a especialidade, o know-how que ele teria num aplicativo de terceiro. Então aqui seria uma simulação. Nós plugamos a nossa plataforma, o cliente não conhece nós. Nós somos uma startup B2B. Nós plugamos a nossa solução dentro da loja do varejista. E aqui eu coloquei um exemplo de uma loja de óculos, poderia ser um supermercado, uma farmácia, uma loja de roupa, por exemplo. Eu recebo um pedido e eu disparo uma notificação para os operadores da Zubaleiro, que estão alocados dentro dessas lojas para fazer o picking, para fazer o packing, e os nossos Zubaleiros realizam as entregas em até 30 minutos. Ué, mas tempo não é um fator de compra? Um fator de decisão de compra? Eu estou devolvendo o protagonismo para o varejista. Então ele vai ter tempo, ele vai ter slot de entrega em 30 minutos, slot de entrega em 1 hora, com uma solução de tecnologia que devolve para o canal próprio dele o protagonismo que ele nunca deveria ter perdido. E aqui um pouco do que são as etapas de desenvolvimento. Não é simples isso aqui, mas tem integração técnica com VTEX, Links, qualquer um dos sistemas operacionais que nossos clientes utilizam. A gente tem um modelo de Geekworks, ou seja, pessoas autônomas que se conectam para serem shoppers, para serem embaladores, para serem entregadores. A pessoa escolhe o trabalho que ela quer fazer, ela escolhe a tarefa que ela quer fazer. Ela quer ser só last mile hoje, amanhã ela quer ser só picking. Ela se conecta na plataforma, a gente está gerando empregabilidade para as pessoas. Colocamos uma operação 100% autônoma na mão do varejista para que ele tenha controle e métricas de melhoria de performance e principalmente cobertura nacional. Isso aqui é muito importante. Por que um aplicativo ele está geralmente nas grandes cidades? Geralmente ele está nas grandes capitais. Porque ele precisa de usuário, ele precisa de demanda.
No nosso caso, não. Onde o varejista tiver uma loja, onde o varejista tiver um CD, um centro de distribuição ou uma dark store, eu posso operar. Em cidades pequenas, cidades interioranas, não interessa. Se ele tem uma loja, ele tem cliente. Se ele tem cliente, ele tem venda online. Ele tem venda online, eu conecto o entregador. Então, eu dou mais capacidade operacional. Eu dou capilaridade para esse varejista. E a gente impulsiona, se a gente fosse resumir toda essa história em 3 pontos, a gente impulsiona 3 pontos. Primeiro, a melhor experiência, a gente quer gerar a melhor experiência de e-grocery do Brasil para os nossos varejistas. É olhar o canal proprietário como, de fato, o meu canal principal. Eu vou continuar trabalhando com marketplace, eu vou continuar trabalhando com aplicativos, isso é parte do negócio, meu cliente também está lá, eu não posso desprezar isso, mas eu quero transformar o meu canal proprietário na melhor experiência de compra possível. Ponto número 2, redução do custo operacional. A gente viu aqui que as margens são negativas. Eu consigo diminuir até 15% o custo operacional logístico do varejista. E o ponto número 3, escalabilidade no negócio. Eu já validei que esse mercado vai crescer. Eu já validei que os próximos 5 anos é de crescimento. E se eu tenho atuação nacional, margens positivas e um modelo extremamente escalável, eu entrego sustentabilidade de negócio no canal proprietário do varejista. Esses são 3 fatores principais. Isso aqui a gente não pode esquecer. Aqui, um pouquinho de telas do nosso produto. Isso aqui é o aplicativo do nosso Zubaleiro. A gente não tem um aplicativo. A nossa solução ela se conecta na loja do varejista. Lembra que eu falei para vocês? Só que o nosso Zubaleiro, quando ele se cadastra na Zubale, existem duas etapas de onboarding. Muito legal. Primeiro, qual trabalho, qual tarefa ele quer fazer. Segundo, que veículo, se ele escolher ser um entregador, que veículo que ele vai utilizar. Ele vai utilizar uma moto, ele vai utilizar uma bicicleta, vai utilizar um carro, qualquer tipo de veículo. E quando ele recebe uma order, essas são as etapas de picking, etapa de packing, onde ele vai escaneando o produto, ele vai tirando foto e dando reporte para o varejista do que está acontecendo, até o delivery, onde ele tem um comprovante de que esse produto foi entregue. E detalhe, com uma nota que o cliente dá em tempo real. Então se recorda que eu falei com vocês sobre controle de jornada, desenvolvimento de NPS? Isso aqui acontece em tempo real de forma tangível. Então a nossa tecnologia ajuda varejistas a vencer no e-commerce. E o que para a gente é vencer no e-commerce? Defina isso, Tiago. O que é vencer no e-commerce? Eu vou citar um exemplo. Isso aqui é um cliente nosso do México. E eu peguei 4 dados importantes do que era a operação de e-commerce dele antes da Zubale e do que é a operação de e-commerce dele depois da Zubale. Tá? O NPS dele era de 23. Em menos de um ano, o NPS dele subiu para 84. O lead time de entrega desse cliente era de 8 horas, porque ele operava como um operador logístico tradicional. O lead time dele hoje é de 3 horas. Ele trabalha com Big Basket, o cliente dele gosta de trabalhar com slots de 3 horas. O fill rate dele era de 93%, hoje está 100%. E ele atuava só nas capitais, porque não tinha capilaridade logística. Hoje ele atua de forma nacional. Ou seja, o modelo operacional dele é mais do que validado, é um sucesso. E aqui eu faço uma brincadeira aqui para vocês. Isso aqui são dados reais, tá? Eu tenho 3 grandes aplicativos, os 3 maiores do Brasil, em todos os quesitos, e ainda comparo com uma operação proprietária do supermercado. Em todos os quesitos, de quem é o cliente, de quem é o dado, de quem é o insight, você conhece o seu cliente a fundo, como ele se comporta, o que ele pensa, como ele se relaciona com a sua marca, cobertura, tempo, on time, fill rate, modelo de negócio, NPS. A nossa operação, quando a gente pluga uma solução da Zubale, a gente ganha quase que em todos os quesitos. A gente entrega escalabilidade, sustentabilidade, visão de futuro para o varejista. Então isso para a gente é muito recompensador, porque a gente está atuando numa dor. A gente entrega
algo relevante para os nossos clientes. E tem um dado super relevante da McKinsey. E quando a gente fala de grandes varejistas, quando a gente fala de grandes players de e-commerce, todos eles, ou a grande parte dos big players de e-commerce, tem ações na bolsa. E uma pesquisa da McKinsey, isso aqui é um dado de negócio, isso aqui é o CEO desses varejistas está olhando isso 24 horas. Uma pesquisa da McKinsey fala que varejistas que possuem canais proprietários de e-commerce bem desenvolvidos possuem suas ações na bolsa 10 vezes mais valorizadas. Isso aqui impacta a valuation. Não é só o modelo de negócio. Porque um canal proprietário de e-commerce bem desenvolvido é sinal que esse varejista está olhando o seu futuro, está olhando o seu negócio e está tendo total controle da jornada de compra do seu cliente. Então a nossa mensagem, isso está até nos nossos canais oficiais, nossos sites, que a gente ajuda o varejista ou a indústria a vencer. Eu pouco citei aqui, mas eu posso falar da indústria também. A indústria está indo para um canal de D2C, Direct to Consumer, canais proprietários. Só que a indústria está esbarrando num ponto logístico. Como que ela possui escalabilidade, eficiência operacional logística para ter um canal próprio? Talvez o maior case disso é o Zé Delivery da Ambev, que é um modelo de negócio fantástico. Mas outras indústrias de outros segmentos têm patinado nisso. Uma solução como a Zubali, ela entrega a mesma eficiência operacional que ela entrega para um varejista, também entrega para a indústria. Então, a nossa frase de impacto, aquilo que a gente olha todos os dias e compartilha com os nossos clientes, é que a gente ajuda os nossos clientes a ganhar um jogo. E, principalmente, se recolocar no jogo e entrar forte para o modelo de negócio. Bom, gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Aqui é um pouquinho de Zubali, entre nesse QR Code. Acho que aqui esse QR Code vai cair direto no meu WhatsApp e vai ser um prazer iniciar a conversa com vocês e, principalmente, ajudá-los a ganhar no e-commerce. Muito obrigado.